Mas, Denis, o que é que nós temos hoje? Hoje temos a pergunta do Paulo Henrique. Ele diz o seguinte: Pastor, quais são as evidências do verdadeiro crente em Jesus? Fico muito preocupado de não ser verdadeiramente crente no Senhor Jesus. E, pastor, isso é uma pergunta recorrente. Eu começo... É Paulo Henrique, não é isso? Paulo Henrique. Paulo Henrique, minha saudação para você. Eu vou começar dizendo já o seguinte: uma pessoa que está preocupada se ela é salva ou não, isso já é uma boa indicação de que ela é salva. Porque a pessoa que não nasceu de novo, ela não está preocupada com isso. O coração dela está endurecido, ela é cega, ela não tem consciência do pecado, nem do seu estado de perdição, e muito menos desejo de agradar a Deus. Então, perguntas desse tipo já são uma evidência de que você, de fato, nasceu de novo e você tem a presença do Espírito Santo no seu coração. Mas nós vamos desenvolver isso um pouquinho mais. Vamos começar aqui definindo o que é um crente, porque sua pergunta é essa, não é? Como é que eu sei que eu sou crente em Jesus Cristo? O crente, de acordo com a Bíblia, é uma pessoa que foi regenerada pelo Espírito Santo de Deus. Nós todos nascemos pecadores, corrompidos, inclinados a todo o mal. A obra da regeneração é quando Deus implanta em nós uma nova vida. Ele mortifica o princípio corrupto do nosso coração, não tira, não é? Isso é importante, ele não tira o pecado do nosso coração, mas ele subjuga, ele domina através da implantação da vida de Cristo em nosso coração. E aí é como se a gente tivesse nascido de novo, a nossa vida passa a ter uma nova orientação. Além disso, o Espírito Santo vem morar em nós. A pessoa que é crente, o Espírito de Deus habita nela, o Espírito de Deus habita nela para santificá-la, para confortá-la, para assegurá-la da verdade, para guiá-la nas decisões, para iluminar o entendimento e para levar a pessoa sempre aos pés do Senhor Jesus. E com isso a mente da pessoa ela é mudada, ela passa a enxergar o mundo de outra forma, ela passa a enxergar a si mesma de outra forma, e isso traz com os olhos abertos agora consciência de pecado, consciência de pecado. Como resultado disso, dessa mudança radical que acontece no coração, e aqui é importante dizer, Denis, que essa mudança ela acontece de maneira diferente em diferentes pessoas. Tem pessoas que se converteram ou foram regeneradas na infância, ainda crianças, elas nem lembram quando isso aconteceu. Sim. Outras na adolescência, outras na mocidade, outras já depois de adulto, né, e até pessoas idosas, não é, que passam por essa experiência. Mas embora Deus atue de maneira diferente em diferentes pessoas, em épocas diferentes da vida delas, contudo a experiência é a mesma. Deus regenera, muda o coração, dá o Espírito Santo e um novo poder para que a pessoa possa agora viver para a glória de Deus. Bom, os efeitos disso, ou seja, a manifestação externa disso aí é a seguinte. Primeiro, a pessoa tem fé em Jesus Cristo. Ela não pode crer em Jesus enquanto Deus não mudar o coração dela. Tá? Mas uma pessoa regenerada, ela crê em Jesus Cristo. Ela crê que Jesus é o Filho de Deus, que morreu pelos seus pecados, que ressuscitou de entre os mortos e que virá para julgar a todos. A pessoa passa a ter ódio ao pecado. Ela não gosta de pecar, ela quer evitar o pecado. Ela não consegue fazer isso com perfeição, porque ela ainda é pecadora. Está justificada e perdoada do seu pecado, mas ela ainda é pecadora. Mas ela, quando peca, ela se sente mal, ela não gosta. Antes, ela pecava e achava a coisa mais natural do mundo. Mas agora o pecado... Todo mundo faz, né, pastor? Todo mundo faz, né? Só que agora, quando ela peca, a consciência, de fato, aperta, não é? Ela tem amor a Deus, e porque ela ama a Deus, ela dá prioridade às coisas de Deus na sua vida. Ela tem desejos de santidade, ela quer ser santa, ela quer ser reta, ela quer fazer a coisa certa. Ela teme a Deus, ela teme desagradar a Deus. Ela procura buscar aqueles meios pelos quais ela pode crescer no conhecimento de Deus, como a leitura da Bíblia, a vida de oração, congregar com os irmãos, participar dos cultos. Ela tem vontade de fazer isso. E ela vive num constante estado de arrependimento. Ela tem consciência de que é pecadora, sabe que é pecadora. Quando ela erra, ela não esconde isso de Deus e dos outros. Ela procura o perdão de Deus. Então, todos estes sintomas são sintomas de uma coisa boa,
não é? De que a pessoa, de fato, foi regenerada, que ela é crente em Jesus Cristo. Uma pessoa que é descrente, ela não tem interesse nas coisas. Ela pode até ser religiosa, ela pode ir para a igreja na qual ela foi nascida, ela pode chegar lá e até cantar com todo mundo, pode até dar uma oferta e até fazer suas rezas e orações, mas aquilo não é uma coisa que vem de fato do coração. A pessoa que não foi regenerada, ela não conhece a Deus, ela não tem a luz do Evangelho, ela não tem o Espírito Santo. Para ela o pecado é uma coisa banal, corriqueira, que todo mundo faz, né? Como você falou aí, Denis, e ela até acha que não é tão ruim assim, tem sempre gente pior e tudo mais. Mas o crente em Jesus, a atitude, de fato, é diferente. Agora, é importante lembrar que às vezes pode acontecer que um crente verdadeiro, ele caia em pecado. E às vezes essa queda perturba e a pessoa perde a certeza da salvação. A certeza da salvação é aquela segurança que o crente tem de que, de fato, ele foi salvo, de que ele foi regenerado e que ele faz parte dos eleitos de Deus. Essa certeza de salvação é uma das maiores bênçãos que a gente pode ter aqui nesse mundo. Porque se a pessoa tem certeza da sua salvação, ela enfrenta qualquer dificuldade, qualquer problema, porque ela sabe que Deus está com ela. E que Deus a ama, e que se Deus já entregou seu Filho Jesus por ela, quanto mais as outras coisas, não é? Então, a certeza da salvação é importante. Mas, às vezes, o crente perde essa certeza. Se ele peca e o pecado fere a consciência, ele faz essa pergunta que foi feita aqui pelo Laio, né? Será que eu sou crente mesmo? Será que eu sou crente mesmo porque eu fiz essa coisa tão errada? E às vezes acontece, aliás, não foi o Laio, não. Paulo. É o Paulo, né? Perdão, Paulo. Eu estou respondendo aqui, me lembrando aqui de uma outra pergunta que veio. Mas, Paulo, às vezes o crente cai e a consciência dele fica ferida a ponto de que ele pergunta mesmo se ele é crente, como é que ele foi capaz de fazer aquele ato pecaminoso, não é? Ou às vezes acontece que Deus prova o crente, Deus tira a certeza do crente e deixa o crente perplexo, para que o crente o busque, para que o crente se esforce mais na vida cristã. Então, existem esses períodos aí de provação em que Deus aparentemente retira o seu favor da nossa consciência e que o crente, então, busca mais a Deus por conta disso. Então, eu estou entendendo que o crente real, verdadeiro, escolhido, não perde a salvação. Ele não perde a salvação, de jeito nenhum, isso aí nunca. Mas há momentos em que ele duvida se está salvo. Perfeito. Isso pode acontecer. E aí o que é que faz? Você vê quais são as evidências na sua vida. Se você está preocupado em perder sua salvação, se você está preocupado em que você não é salvo, se você está preocupado em ofender, não quer ofender a Deus, se você está querendo viver uma vida santa, fazer as escolhas corretas, tudo isso é sinal de que você de fato é crente em Jesus Cristo. Quero agradecer a todos que nos acompanham, pedir a Deus que os abençoe e que lhes dê convicção da salvação. Verdade. Mas a palavra final é sua, pastor. É isso mesmo, Denis. Só corroborando o que você disse, e aquilo que nós falamos no programa, a certeza de salvação é uma bênção. Ela nos ajuda a enfrentar as dificuldades da vida e a nossa oração é que Deus lhe conceda essa graça, Paulo, e a todos vocês que nos ouvem e que lutam com essa situação. A paz do Senhor a todos.